nossa família, a gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel aqui é de direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para vencer. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa família. E hoje a gente vai falar sobre um tema, um culto um pouco mais de ensino. É um culto que muitas vezes coisas que não são faladas na maioria das igrejas. A gente vai falar hoje sobre, o tema da mensagem é casamento, divórcio e novo casamento. Então, há muita dúvida acerca desses temas. Quando é que eu posso me casar de novo? Se eu sou divorciada, eu posso me divorciar? Não posso. Então, existem muitas dúvidas sobre tudo isso. E hoje, nessa noite, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ah, pastor, é um culto para casal? Não. É um culto para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas também que ainda não casaram, aquelas pessoas que estão se preparando, que pretendem casar. Então é um culto para todo mundo e vai trazer ensino para a nossa vida, para mim e para você. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus 19, que vai estar aí na tela. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 3 ao 12. 3 ao 12. O smartphone vai estar aqui na tela, pequenininha, mas vai estar aqui na tela. Se você tiver dificuldade de ler, você pode ficar apenas ouvindo a leitura que a gente vai fazer. Mateus 19, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu a eles: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Versículo 7. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre um homem e a sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Versículo 12 diz: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E quem puder aceitar isso, aceite. Estas são as palavras da salvação e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Nós queremos Te pedir, Pai, que nessa noite, essa palavra, ela ministre ao nosso coração. Queremos Te pedir que nessa noite, a Tua palavra, ela traga princípios do reino de Deus, Pai, para nossas vidas, Senhor. Que essa palavra, ela traga transformação, mudança, renovo sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e liberando nessa noite, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, a gente vai falar um pouco nessa noite, e eu presto atenção de vocês, porque a gente vai falar sobre casamento, divórcio, novo casamento, e é algo que não é muito falado nas igrejas, e é importante
a gente saber. Provavelmente, tenho certeza que 90% das igrejas hoje, não só da nossa, se alguém perguntar a você, biblicamente, o que é que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio, novo casamento, a grande maioria das pessoas não vão saber responder. E, infelizmente, o casamento ele vem sendo banalizado na nossa sociedade. A gente vê o número de divórcios aumentando e, pasmem, o número de divórcios de evangélicos está quase equiparado com o número de divórcios das pessoas que não são crentes. Veja que dado alarmante de algo que está acontecendo. E o interessante é que nessa passagem, os fariseus, eles sempre buscavam testar Jesus em tudo que Jesus ensinava. E eles chegaram para Jesus para trazer mais um teste, para provar, para ver o que é que Jesus iria falar sobre a questão do divórcio. Porque dentro do povo fariseu, existia dois grupos, que eles seguiam a linha rabínica, uma de Hilel e uma de Shammai. Essa linha de Hilel, eles se baseavam em Deuteronômio 24:1, que vai estar aí na tela, que diz assim: se um homem casasse com a mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprove, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, esse cara Hilel, ele era de uma linha que dizia que o homem pode se divorciar da mulher por qualquer coisa. Então, se a mulher, por exemplo, queimasse o arroz em casa, ele dissesse: ó, vai-te embora que eu não quero mais não. Se você não sabe cozinhar, eu não vou querer. Se você brigar demais, vai-te embora. Então, tinha uma galera que queria seguir o ensino desse cara, desse Hilel, e se divorciar por qualquer coisa. Mas tinha o outro rabino, que era chamado de Shammai, que ele falou: não, o que Deuteronômio 24:1 não estava querendo falar, não era isso. O que ele estava querendo falar é que só pode se divorciar se for em questão de adultério, e não por qualquer coisa, só por imoralidade sexual, e não é assim. E existia essa briga. E aí Jesus vem ensinando para ele, e Jesus sempre vai trabalhar na questão do princípio. Como era no início, qual era o propósito inicial, o que é que Deus queria fazer. E o versículo 4-6 que está aí na tela diz assim: e ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, Jesus ele começa a trabalhar uma questão de princípio. Olha, no começo não era para ser assim. No começo, Deus criou o homem e a mulher para se unir e ser uma só carne, para ser uma só pessoa. Só que o problema é que vocês começaram a fazer tudo errado. E aí Jesus sempre trabalha com princípio. E lá em Mateus 5:27-29, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que lançar ele todo no inferno. Então Jesus está trabalhando uma questão de princípio, gente. Quando você tem um filho que ele quer botar o dedo na tomada, você vai lá dar uma tapinha na mão dele, você não explica o princípio, só mostra que aquilo é errado. Mas só que você não vai explicar para uma criança de 1 ano: olha, não bota o dedo aqui, porque aqui existe uma tensão, existe uma corrente, se você botar o dedo, você vai ficar preso. Não. Você ensina princípio para a pessoa depois. E é isso que Jesus estava falando. Olha, no começo, e aí Jesus ele eleva o padrão do adultério. Adultério não é só o ato sexual. Se você já olhou para uma mulher, você já desejou, se você desejou outro homem, você já está adulterando. E ele fala que o problema não é só o ato do adultério, é o que aquilo vai levar você a fazer, e aquilo vai estar te conduzindo para o inferno. E é por isso que Jesus fala: é melhor arrancar o olho, é melhor cortar uma mão, do que você ir para o inferno. Então Jesus ele começa a trabalhar a questão do princípio.
Então a gente vai entender o que Jesus estava querendo falar, que no princípio não era para ser assim, no princípio era para ser uma só pessoa. E antes da gente entrar nessa questão do divórcio, se pode ou se não pode, se é certo, se não é, e esse é o nosso grande problema, que nós, crentes, a gente sempre gosta de ficar no limite das coisas. O que é que a maioria das pessoas pergunta? Pastor, isso aqui, a gente traça uma linha, ali é pecado, aqui não é. Aí a pessoa pergunta, e se eu botar a mão aqui, é pecado? Ó, tô aqui, botei a mão. E se eu passar um pé para cá, é pecado? Eu tô com um pé aqui e um pé lá. E a gente tem que entender, gente, que a gente não tem que andar no limite do que é ou não é pecado. Se o pecado é aqui, ó, eu vou para longe. E a gente fica nessa luta. Ah, isso aqui pode ou não pode? E a gente tem que trabalhar isso nessa noite. E antes da gente trabalhar sobre o divórcio, que a gente só vai falar lá para o final, a gente vai começar a trabalhar, e esse é o primeiro ponto, sobre o que é o casamento. O que é o casamento? Para que a gente possa entender. Versículos 5 e 6 de Mateus 19, está aí na tela. Jesus diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Veja que coisa interessante. Deus, ele deixa bem enfático que o casamento é a união de um homem com uma mulher. É quantos homens para uma mulher? E é quantas mulheres para um homem? Um só. Então não é dois, não é três, é um só. É um homem para uma mulher e vice-versa. O casamento para Deus é algo tão sério. O casamento, ele é comparado a uma aliança. E a aliança é tão importante e a gente foi perdendo o valor do casamento. Hoje, a sociedade que a gente vive, o adultério, ele é algo normal. O adultério é algo banalizado, principalmente nessa região do Nordeste que a gente vive, onde que os homens, a maioria aprendeu que homem que é homem tem que ter mais de uma mulher. Homem que é homem, e aprendeu que os pais antigamente levavam os filhos para ir para prostíbulo, para aprender a ser homem. E o adultério, o casamento, cada vez tem sido mais banalizado. Gente, tem uma história lá no Antigo Testamento de Abraão, quando ele está indo para uma terra chamada Terra de Gerar, com a sua esposa Sara. Ele chega lá e estava com medo de morrer. Ele fez: Sara, para que os homens não me matem, porque você é muito bonita, diga que você é minha irmã. E aí, para a gente entender um princípio, os homens naquela época preferiam matar alguém do que estar com uma mulher casada. Você percebe que tudo foi perdendo valor, tudo foi perdendo sentido, que as pessoas lá atrás valorizavam tanto uma aliança que dizia assim: olha, esse cara é casado, a gente vai matar ele para poder pegar a esposa dele, mas a gente não vai trair, a gente não vai adulterar. E algo que foi se perdendo hoje, e o adultério está muito banalizado no nosso dia, na nossa vida, mas o casamento é algo muito sério, porque o casamento para Deus, e a gente leu aqui, o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento para Deus é uma união divina. Repita: união divina. União divina. Gente, o casamento para Deus é uma união divina, e que o que Deus uniu, não separe o homem. Ah, pastor, mas sabe por que eu separei? Porque não foi Deus que uniu meu casamento. Gente, para com isso. Deus, ele não é um cupido que vai ficar escolhendo relacionamento para você. Não é Deus que vai escolher o seu relacionamento. Por quê, pastor? Porque na Bíblia ele já deixou todos os padrões de como deve ser um relacionamento abençoado, de como é que deve ser o seu relacionamento. Ele já falou na Bíblia que o crente não deve se relacionar com quem não é crente. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Você não deve se colocar debaixo de um jugo desigual. Você se relacionar com a pessoa do mundo, você sendo crente. A Bíblia está falando, irmão. Mas se você quer mesmo assim escolher, aí o problema não é de Deus.
Porque quando der errado, você não pode jogar a culpa nas costas de Deus. Em 1 Coríntios 7:39, Deus diz assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre, veja que coisa interessante, para se casar com quem ela quiser. Deus está dizendo, olha, a mulher está viúva, ou a mulher é solteira, você pode casar com quem você quiser, mas ele coloca no final uma condicional, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, olha, você pode escolher quem você quiser, desde que ele seja crente também. Se você é crente, você precisa se relacionar com quem é crente. Então, para os solteiros, o problema é a gente querer converter a outra pessoa. Ah, pastor, eu vou converter ele, eu vou ganhar ele para Jesus. Ei, irmão, irmã, o papel de converter é do Espírito Santo, não é seu não, viu? O papel de converter é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Mas entenda, não é só uma questão de ganhar ou não ele para Jesus, é uma questão de que você já vai estar em pecado. Porque Deus está dizendo que quem é crente só pode com quem é crente. Se você começa fora disso, está em pecado. E a probabilidade disso dar errado é muito grande. É muito alta a probabilidade disso não conseguir dar certo. E o pior, você ainda vai se afastar. Você, além de não ganhar a pessoa para Jesus, você ainda vai se afastar de Deus. Porque você não está seguindo um padrão bíblico de Deus. Você está achando que Deus vai escolher um relacionamento e não vai. Ele vai deixar você escolher. Ele só vai deixar todos os padrões na Bíblia. Gente, se Deus deixa você escolher viver eternamente com Ele ou não, você acha que Ele vai gastar tempo escolhendo namorado e namorada para você? Não vai. Deus só escolheu um, que foi Adão e Eva, e já deu errado. A única que ele escolheu, Adão diz, olha, foi a mulher que tu me desse. Já botou a culpa em Deus. Deus parou por aqui, eu já não escolho mais ninguém para ninguém. Então a gente precisa entender o princípio do casamento. O casamento é algo que é muito importante. Mas o que é o casamento em si, pastor? Malaquias 2,14 diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da mocidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para ser um casamento precisa-se de testemunhas, e Deus também é testemunha. Por isso que a gente casa com alguma autoridade religiosa, para que Deus abençoe aquele casamento, mas também para que tenha testemunhas para aquele relacionamento. Com o qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Então, o que a gente precisa entender é que o casamento, ele é uma aliança entre duas pessoas. Todas as alianças no Antigo Testamento eram entre duas pessoas. Então, o casamento é uma aliança entre duas pessoas, diante de testemunhas. Deus também é uma testemunha, por isso que o seu casamento religioso, ele precisa ter testemunhas. Se você não quiser fazer um casamento para todo mundo, você não pode só casar você, o seu marido e o pastor. Não, tem que ter testemunha. Tem que ter um padrinho do lado de cá, um padrinho do lado de lá, porque eles vão testemunhar que vocês fizeram uma aliança. E também é necessário ter o que, pastor? Votos e juramento. Porque todo o casamento tinha os votos e o juramento. Ou seja, a pessoa falava os termos da aliança. Você podia dizer, olha, daqui para lá é minha terra, se eu passar para lá, eu vou ter que dar dinheiro, se tu passar para cá, tu vai ter que dar dinheiro. Então tinha que ter o juramento, os termos. E num casamento você diz, olha, eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Então esse é o juramento que a gente está fazendo, e as testemunhas estão vendo e dizendo, olha, Daniel falou que ia ser fiel a Jace, até que a morte separasse a ele. Então se ele começar a andar errado, eu vou ter que chegar e falar para ele. Então o casamento é fundamental que tenha testemunhas e juramento. E toda aliança existia um memorial que era um lembrete daquela aliança. Então quando Deus faz uma aliança com Noé, ele diz, Noé, eu vou colocar um sinal no céu
para que você lembre da aliança que eu estou fazendo com você e que você saiba que nunca mais a terra vai ser inundada. E ele coloca um sinal que é o arco-íris. Então, precisa-se de um memorial. Qual é o memorial do casamento? São os anéis. Os anéis que a gente chama de aliança. Então, esse é o memorial do casamento. Então, quando alguém olha a sua aliança no seu dedo, ela vai saber que você é exclusivo e exclusiva de uma pessoa. Então, aquele sim que você dá no altar, você está dizendo não para todas as outras mulheres e não para todos os outros homens. E o sinal disso está nesse anel que você coloca no dedo. O sim que você dá aqui, você está dizendo não para todas as outras opções que vão surgir na sua vida. E é no casamento, é onde as bênçãos de Deus serão derramadas. Serão derramadas sobre a nossa vida. Porque o casamento é algo tão importante que Deus escolheu o casamento para fazer a comparação entre o relacionamento de Jesus com a sua igreja. É o noivo com a noiva. O casamento é algo que é fundamental. Então, se você hoje já vive junto com a sua esposa, você já tem filho, já é casado e você não veio fazer essa aliança perante Deus e as testemunhas, eu estimulo a você que case. Se você ainda não é casado com a bênção de Deus, que você comece a se organizar para isso. Então, o casamento é uma aliança de Deus e é algo fundamental. Tá bom, pastor? Segundo ponto, mas por que eu devo escolher bem o meu casamento? Por que escolher bem o meu casamento? Então, presta bem atenção, solteiros, presta bem atenção, vocês que já são casados. Por que eu devo escolher bem? Porque o meu casamento é uma aliança que eu estou fazendo, não só com aquela pessoa, mas é uma aliança que eu estou fazendo também com Deus. E uma aliança para Deus, biblicamente, ela não pode ser quebrada. Uma aliança para Deus não deve ser quebrada. Malaquias 2,16, você vai ver Deus falando, é uma das únicas vezes que você vai ver na Bíblia Deus dizendo que odeia alguma coisa. Malaquias 2,16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Gente, a aliança com Deus é algo muito importante. Então você que vai casar, você precisa escolher bem para casar, porque o casamento não é um teste. Ah, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Não! Casamento é algo muito sério, não é um test drive que você vai lá comprar um carro e entra e vê se gosta. Não é. E tem muita gente que, não, eu vou casar porque eu quero ter relação sexual. Meu amigo, você está começando todo errado. O casamento não é para isso. Tem muita gente que diz: pastor, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Já está começando errado. Quando alguém pergunta a mim, fala: pastor, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Eu digo: então não case. Quer ser feliz? Não case. Pastor, casamento a pessoa não é feliz? Não. É. Mas o propósito do casamento não é para você ser feliz. O propósito do casamento, biblicamente falando, é você fazer o outro feliz. Veja o que Deuteronômio 24:5 diz. Diz assim: se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante 1 ano. Estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Você percebe que o propósito do casamento é que o marido faça a sua esposa feliz e vice-versa. O papel do casamento para a mulher é fazer o seu marido feliz. Então, quando os dois já entram nessa aliança com esse entendimento, o casamento não é para eu ser feliz, é para eu fazer minha esposa feliz. Tudo é diferente. Quando os dois estão alinhados
Tudo é diferente. Então a gente está entendendo que o casamento é essa aliança divina. E a gente precisa entender que Deus ele trata uma aliança divina, algo muito sério que não pode e não deve ser quebrado. Então você precisa ter muito cuidado quando você for escolher alguém para casar, porque é para ser eternamente, é para ser até o fim da sua vida. Então não entre no relacionamento para testar, não entre no relacionamento sem você ter certeza, sem conhecer a pessoa, não entre no relacionamento sem estar dentro dos padrões de Deus, quem é crente com crente. Então muito cuidado. Deus ele preza muito pela aliança. Salmos 89, 34, ele diz assim: não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus ele diz que não vai violar uma aliança depois de feita, Deus não viola. Isaías 54:10 diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. O que Deus está dizendo é que Ele jamais quebra uma aliança que Ele faz. Mesmo que você quebre, mas se você se arrepende, Deus está disposto de restaurar essa aliança. Deus vai estar pronto para reerguer essa aliança que foi feita. Então, se você ainda vai casar, e também para quem já é casado, o que Deus deseja é que a sua aliança jamais seja quebrada. Você que vai casar, entenda, o seu casamento, Deus ele não quer que você case para se der errado, separar. Você que está casada hoje, por mais difícil que possa estar o seu relacionamento, Deus ele não deseja que você quebre uma aliança. Deus ele deseja que você honre uma aliança, mesmo que uma das partes quebre o compromisso, ainda existe restauração, ainda existe recomeço. Por mais que esteja difícil, Deus ele pode restaurar o seu casamento. Deus ele pode restaurar toda a sua aliança, toda a sua vida. O quão importante para Deus é uma aliança, e Ele mostra que Ele não desiste dela. Tem uma história que eu acho bem interessante, que está lá em Josué. Lá em Josué, quando o povo de Deus vai entrar em Canaã, Deus fala para Josué: Josué, você não vai fazer aliança com povo nenhum que tiver naquela terra, porque já subiu o limite da iniquidade daquele povo e eu quero trazer juízo para todo mundo lá. Então você não vai fazer aliança. E o interessante é que quando Josué entra lá em Canaã, logo depois de destruir Jericó e a cidade de Ai, um povo que é chamado os Gibeonitas, eles tiveram medo de ser destruído. Aí o que é que eles fizeram? Vamos enganar Josué. Eles botaram as roupas velhas, pegaram comida velha e chegaram lá no povo de Deus para Josué e falou: olha, nós somos um povo que veio de muito longe. A gente ouviu falar desse Deus de vocês e a gente quer fazer uma aliança com você. E aí o grande problema é que Josué e os homens, olhando as roupas velhas, as coisas velhas, eles fizeram uma aliança sem consultar a Deus. Veja o que Josué 9, versículo 14 e 15 diz: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com um juramento. O grande problema da nossa vida é fazer alianças sem consultar a Deus antes. É você entrar em um relacionamento sem consultar a Deus antes. E não justifica querer quebrar uma aliança porque você não consultou a Deus antes. Ah, pastor, eu me casei, mas só que está dando tudo errado agora, eu quero me separar. Você não consultou a Deus antes. Você não buscou o direcionamento de Deus. E não justifica você quebrar uma aliança agora.
Porque esses homens entraram numa aliança sem consultar a Deus. E o interessante é que depois de 3 dias apenas, os outros povos se reuniram para atacar os gibeonitas. Porque viu que, você se aliou ao povo de Israel, então virou nosso inimigo, a gente vai atacar você. E aí eles falaram: Josué, deu errado. O povo quer atacar a gente agora. Você fez uma aliança, você precisa proteger a gente agora. E Josué vai consultar a Deus. Deus fala: olha, você não me consultou antes, quebrou a cara, agora você vai ter que honrar com a aliança. Agora vá e proteja esse povo. Vá e entre nessa batalha, porque você não me consultou. E foi isso que aconteceu. E às vezes a gente diz: pastor, eu estou entrando num relacionamento enganada. Ele era uma pessoa antes de casar, depois que casou, mudou totalmente. E não justifica para você acabar uma aliança. Porque se você entrar numa aliança enganada, a culpa é sua, que não consultou a Deus. E acontece muito isso. Uma pessoa é uma antes e depois é outra, totalmente diferente. Isso não dá o direito. Lá em Josué 9, 19 a 20 diz assim: que lhes responderam: fizemos a eles um nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Esse é o povo de Israel falando sobre os gibeonitas. Todavia, nós o trataremos assim. Vamos deixá-lo viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos um juramento que lhe fizemos. Você percebe que quanto uma aliança para Deus é algo tão sério. O povo de Israel está dizendo: a gente só não vai matar os gibeonitas, porque a gente fez um juramento com eles. E se a gente fizer isso, vai vir maldição sobre a nossa vida. E é isso que acontece quando a gente não honra com as alianças que a gente assume. Começa a dar muita coisa errada. E uma aliança para Deus é algo muito sério. Gente, algo tão importante. Depois de 400 anos, depois que foi feita essa aliança, Saul, ele destrói os gibeonitas. Saul mata aquele povo. E quando chega no reinado de Davi, começa a passar 3 anos de fome. Começa a vir uma fome sobre aquele reinado. E o povo vai consultar a Deus: Deus, o que é que está acontecendo? Aí Deus fala: foi a aliança que foi feita lá atrás que Saul quebrou. Veja o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Você percebe que o povo não tinha mais nada a ver com aquela aliança 400 anos depois, e ainda quem matou foi Saul, não foi Davi, e estava vindo maldição sobre eles. Para a gente ter a ideia de quanto uma aliança é importante para Deus. Mesmo que para você essa aliança não esteja mais de pé, para Deus ainda está valendo. Deus, ele ainda deseja que você honre e abençoe uma aliança, porque para Ele ainda está valendo. Mas se você resolver lutar pela essa aliança, entenda, o sobrenatural de Deus vai acontecer no seu casamento. O sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a sua vida. O interessante é que quando Josué vai para a batalha defender o povo, defender os gibeonitas, acontece a maior intervenção de Deus na batalha. Deus faz com que o sol fique parado durante 24 horas no céu. Deus faz com que pedras comecem a cair do céu para matar os inimigos dos gibeonitas. O que Deus está dizendo é que, por mais que a sua aliança, o seu casamento possa estar ruim, por mais que você ache que não vai dar mais certo, por mais que você não veja saída e solução, se você decidir lutar pela sua aliança, Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai mover o sobrenatural. Escute isso: quando você decide lutar pela sua aliança, Deus vai mover o sobrenatural sobre o seu casamento. Deus, ele deseja que você
lute, que você honre a sua aliança. É fundamental uma aliança para Deus, porque uma aliança para Deus, ela não deve ser quebrada. E eu estou gastando muito tempo nesse ponto, porque a gente precisa entender que a gente vai começar a entrar também nas condições para se divorciar, mas a gente tem que entender que isso são exceções. Isso são exceções. E se você estiver disposto a lutar, Deus ele vai restaurar tudo que foi quebrado. Deus vai restaurar tudo. E esse terceiro ponto que a gente vai falar agora é: posso me divorciar? Será que a gente pode se divorciar? Mateus 19, de 8 a 9, diz assim: Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que é adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Primeira coisa que a gente tem que entender, que Jesus está falando, olha, não era assim desde o princípio. Deus não queria que isso acontecesse, mas devido à dureza do coração de vocês, foi que Deus permitiu que você se divorciasse em caso de imoralidade sexual, em caso de adultério. Mas a gente precisa entender que na nossa igreja, na maioria das igrejas, a gente sempre tenta a restauração. A gente tenta sempre restaurar o casamento, e o divórcio é a última das últimas instâncias. Tentou todos os recursos, chegou lá no final, não deu, aí é permitido a questão do divórcio. Mas uma coisa importante que a gente precisa salientar é que existem pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto casamento, e o que a Bíblia vai orientar, e ninguém orienta isso, não é que você termine o seu relacionamento atual para voltar para o primeiro, não é isso. A Bíblia fala que Deus, ele perdoa o tempo da ignorância. Deus perdoa o tempo que você não tinha conhecimento e talvez você quebrou várias e várias alianças. A Bíblia fala que Deus perdoa, mas a partir de agora arrependa-se. Lá em Atos 17:30 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, quando a gente sempre fala com pessoas que já foram divorciadas, já estão no segundo, terceiro casamento, a gente fala que Deus ele perdoa o tempo da ignorância, mas a partir de agora é diferente. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais seremos cobrados. A Bíblia também fala lá em 2 Pedro e diz assim: pouco de vós quereis ser mestre, porque você terá um mais rigoroso julgamento. Então, por que isso? Porque com muito conhecimento vem muito julgamento. Então, a partir de agora, você nunca vai poder dizer: eu não sabia que eu não podia me divorciar. Eu não sabia que eu deveria lutar pela aliança. Eu não sabia que era assim. E aí, você precisa entender que, para algumas igrejas, essa é o único fator que você pode se divorciar. Para a nossa igreja, biblicamente, a gente vai trazer aqui, tem a questão do adultério e também tem outras questões que Paulo fala e a gente vai ler lá para frente aqui para a gente entender, mas que para algumas igrejas evangélicas o único motivo que você pode se separar é adultério. Se for qualquer outra coisa, você não pode se separar. Outro ponto que a gente aceita na nossa igreja, e algumas outras igrejas evangélicas aceitam, é a questão do abandono. O que é essa questão do abandono, pastor? Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 13, acho que até o 15, não está até o 17, mas até o 15, diz assim: e se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E aí tem um fator
que a gente fala do abandono. Versículo 15 diz assim: todavia, se o descrente separar-se, em outras versões tem, se o descrente abandonar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, porque Deus não nos chamou para vivermos em paz. Então, pastor, o que seria essa questão do abandono? Vamos supor, você é crente, você é mulher, você é crente, e o seu marido não é crente. A Bíblia fala que, vamos supor que você se converteu no decorrer do caminho, mas continue casada com ele, não se separe, porque você pode santificar essa pessoa. Mas, se essa pessoa te abandonar, se essa pessoa for embora, se essa pessoa casar de novo em outro lugar, deixou você lá, a Bíblia fala que você não está presa, você não foi chamada para ficar embaixo da servidão, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. E a gente entende como abandono também a agressão física. Então, a agressão física, uma pessoa que começou a agredir a sua esposa, ela já foi abandonada sentimentalmente. Porque uma pessoa que bate na outra pessoa, não existe mais nenhum tipo de respeito, nem de amor, nem de nada. Então, a nossa igreja, a partir da Bíblia, dessa passagem, a gente entende que abandonar também é agredir. Não é só abandonar o ato físico. O cara saiu de casa, foi-se embora, casou com outra mulher e pronto. Não é só isso. A agressão também. Muitas igrejas não vão aceitar isso. Se você estiver apanhando em casa, vai dizer, fique em casa, fique orando. E a gente não acha isso certo. Porque logo você está apanhando em casa, você pode morrer. O cara vai matar você. O cara todo dia está ameaçando você, que vai matar você. Você vai ficar em casa? Não. E aí a gente entende que razões para se divorciar são adultério. O adultério te dá legalidade para você se divorciar. O abandono te dá legalidade para você se divorciar. Mas, gente, tem uma coisa importante nessa questão do adultério. Tem muita mulher que fica, porque ela quer se separar, ela fica estimulando o marido a trair ela para ela poder se separar. Isso também não é certo. Porque a Bíblia fala que a mulher nem o marido pode se negar ao outro. Paulo também fala isso. Então tem mulher que para de ter relação sexual com o marido, e a Bíblia fala que você não deve fazer isso, porque senão você vai estar dando um lugar ao diabo. Então tem mulher que não quer estar mais naquele casamento, mas ela sabe que pode só se separar por causa de adultério. Ela para de ter relação sexual com o marido. E aí, claro, logo vai chegar ao ponto de ser traída. Então não pode ser assim. Então a gente entende que os únicos motivos legais, biblicamente, são adultério e abandono. Abandono físico ou agressão. São os dois motivos. E aí já linka com o último ponto. Pastor, eu posso me casar de novo. Eu posso ter um novo casamento. E aí Jesus fala do versículo 10 ao 12. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aquele a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E quem puder aceitar isso, aceite. Então, a gente falou aqui que as condições para você se divorciar é adultério e abandono. E ela também são as mesmas condições para você casar de novo. Então vamos supor que seu marido traiu você. Você está livre para casar de novo. Ele não pode. Porque a Bíblia fala que qualquer pessoa que ele se relacionar, ela também vai estar adulterando. Os dois vão estar adulterando. Então, a pessoa que foi traída, ela tem legalidade para casar de novo. Mas quem traiu não tem. E aí, entra nessas condições aqui que Jesus fala, e é bem interessante você entender. A Bíblia fala sobre eunucos. A Bíblia diz assim, são eunucos, alguns nasceram eunucos. Então, o que é isso? Tem pessoas que têm o dom de viver sozinha. Tem pessoas que não precisam casar. E aí Jesus fala, nem todo mundo recebeu esse dom. Porque os discípulos falaram, Jesus,
se essa é a condição para casar, a gente não pode separar mais. Para você ver o quão banalizado estava, que ele faz, Jesus, se essas são as condições, é melhor a gente não casar. E Jesus fala, olha, nem todo mundo recebeu esse dom de ser eunuco. Nem todo mundo recebeu o dom de viver sozinho. Mas tem pessoas, ele fala, tem eunucos que nasceram assim. Tem pessoas que nasceram com esse dom. E aí ele fala o segundo tipo, tem eunucos que foram feitos pelos outros homens. Então, eunuco, se você não sabe, era uma pessoa que tinha sido cortada ou arrancada todos os seus órgãos sexuais. Então, os reis faziam muito isso para o cara cuidar das suas esposas. Cortava os órgãos sexuais e botava o cara lá para cuidar da mulher. Então, Jesus está falando, olha, tem gente que nasceu com o dom de ficar sozinho. Tem gente que foi feito eunuco por causa das outras pessoas. E ele fala a terceira condição. Ele fala que, e tem eunucos que se fizeram por causa do reino de Deus. Que condição é essa, pastor? São pessoas que se divorciaram e não foi, talvez por motivo de adultério, nem de abandono. Foi pessoas que, olha, meu casamento não dá mais certo, a gente está batendo cabeça, não adianta a gente viver junto, eu quero me divorciar, mas eu sei que eu não posso me casar mais. E aí a Bíblia fala que pessoas se fizeram eunucas por causa do reino de Deus, porque essa pessoa sabe que se ela casar de novo, ela vai estar em adultério. Se ela se casar de novo, ela vai estar em pecado. Então ela se fez eunuca por causa do reino de Deus. Ou o caso de você ter traído a sua esposa, ou você ter traído o seu marido, e você sabe que não pode casar mais, e aí você vive sozinha por causa do reino de Deus. Então essas são as condições para você casar de novo. Então, gente, o que Deus quer esclarecer e trazer para mim e para você, que nós precisamos ter muito cuidado com as alianças que a gente faz. Uma aliança para Deus é algo muito sagrada. Então vocês que vão casar, muito cuidado com quem vocês vão casar. Não se aliancie com qualquer pessoa. Comece a entender os padrões bíblicos para você. Deixe Deus conduzir. Não entre numa aliança sem consultar primeiro a Deus. O grande problema é que a gente quer consultar a Deus, mas a gente quer botar a nossa vontade acima da de Deus. Gente, Deus nunca vai ser contrário à palavra dele. Se ele já diz uma coisa na Bíblia dele, nunca vai ser a vontade dele o contrário. Mas se você quer arriscar mesmo assim, arrisque. Mas Deus está falando na palavra dele. Cuidado, não se coloque numa aliança, não se coloque debaixo de um jugo desigual. Só se relacione com quem é crente. Já é tão difícil quando você se relaciona com quem é crente, dá tanta coisa errada. Imagina com quem é do mundo. Imagina com quem pensa diferente de você, não quer caminhar na sua fé, não quer estar nem aí para Deus. O que Deus está querendo trazer, que você entenda, é que o seu casamento para Ele é sagrado. Por mais que, pastor, eu não casei na igreja ainda, por mais que isso ainda, Deus vê o seu casamento como uma aliança. Claro, você precisa oficializar isso, mas para Deus vocês já vivem como marido e mulher, já saíram de casa de pai e mãe, já vivem juntos. Deus, Ele deseja que você honre a sua aliança, que você honre o seu compromisso. Cuidado com aquilo que a gente está permitindo, porque está nos afastando de Deus. Amém? Gente, eu sei que vai ficar dúvidas ainda sobre a temática. A pregação vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Você pode mandar para outra pessoa, você pode assistir, anotar, pegar ponto, ver passagem bíblica. Se tiver dúvida, fala comigo que a gente vai esclarecer dúvida. Se você está em alguma condição dessa e você não sabe se você pode casar, se não pode, se está errado, se não está, a gente senta e a gente conversa, a gente analisa todo o contexto da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, parece que está acabando? Louvor pode vir. Gente, Deus te trouxe aqui nessa noite
Porque é necessário que a gente tenha o entendimento de muita coisa que a gente está fazendo hoje, para que a gente não incorra na ignorância, que a gente não incorra na falta de sabedoria, para que você não faça nada enganado ou enganada. Deus, Ele sempre nos alerta, Deus sempre abre os nossos olhos para que a gente não entre numa aliança sem ter o entendimento correto. Feche teus olhos no teu lugar, vamos orar.